E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Pandora e eu vim falar sobre um assunto que eu já gravei um vídeo há um tempo atrás. Pra quem não viu ainda, eu vou linkar aqui nos cards. Esse primeiro vídeo, as dicas são super válidas, dá super certo. Mas dessa vez eu queria fazer de uma forma diferente, realmente porque eu me senti um pouco culpada do que aconteceu. O que aconteceu? A Pandora é muito fininha, ela não é magra, ela tá no peso ideal, não aparece os ossinhos nem nada. Só que ela não tem estrutura nenhuma, ela é um palitinho. E um tempo atrás eu tinha visto o irmãozinho dela, que é da mesma ninhada, e ele tem um pouco mais de estrutura, ele é mais troncudinho. E eu queria ver se a Pandora comendo um pouquinho mais, ela ganhava um pouquinho mais de estrutura e deixava de ser esse palitinho que ela é. E o que eu resolvi fazer? Eu comecei a aumentar a quantidade de ração delas. Elas não tinham problema nenhum em comer ração, comiam a quantidade certinha. Só que quando eu comecei a aumentar um pouco mais a ração, nos primeiros dias elas começaram a comer normalmente. Porque quando a gente coloca a ração 10 minutinhos e se não comeu tudo, se sobrar um pouquinho a gente tira, não deixa a ração exposta ali o dia inteiro, eles comem normalmente, sem problema nenhum. O que faz o cachorro começar a ficar um pouco mais fresco para comer, não querer comer a ração, querer comer a ração sempre com alguma coisinha junto, e cada dia quer uma coisa diferente, você coloca a mesma coisa e já não quer mais, é deixar a ração o dia inteiro exposta. Se você deixar a ração o dia inteiro ali disponível, o cachorro vai ficar cada hora mais ruim para comer, vai comer um grãozinho ou outro e não vai se alimentar adequadamente. Além de ração exposta não ser legal. Não é bom deixar a ração o dia inteiro ali, porque pode juntar mosca, formiga. Além disso, a ração murcha, perde o cheiro, ela pode até azedar se tiver muito calor. Então não é ideal deixar a ração exposta. Mas eu comecei a colocar um pouco mais de quantidade e nos primeiros dias elas estavam comendo normalmente. Só que ao passar dos dias, elas começaram a não querer comer aquela quantidade toda. O que eu fiz? Eu comecei a misturar carninha, comecei a misturar legume. Aí nos primeiros dias elas comiam também e depois elas não queriam mais. E eu vi que eu ia começar a cair na mesma rotina da outra vez. Mas como eu queria que a Pandora comesse mais, então eu preferi insistir mais alguns dias. E cada dia eu misturava uma coisinha diferente, tudo que fosse possa dar, né, para cachorro, né, não nada que fizesse mal. Só que ao passar do tempo, nem misturando aquelas coisinhas, elas não queriam comer tudo e acabavam largando a ração. Tinha às vezes refeição, às vezes ou de manhã, às vezes de noite, elas nem comiam, acabavam comendo só no outro dia e eu vi que não estava dando certo aquilo. Só que eu comecei a diminuir a ração, colocar a quantidade normal que elas tinham que comer e elas já não queriam mais porque tinha misturado alguma coisa. E eu tentava misturar alguma coisa de novo, algum legume, alguma carninha na ração e mesmo assim a quantidade que elas tinham que comer, elas não comiam tudo. Aí eu só tinha uma opção. Ou eu começava a fazer a mesma coisa que eu fiz alguns anos atrás, de colocar a ração lá 10 minutinhos e se não comesse já tirava, ou eu buscava uma outra alternativa. Só que eu não queria fazer essa primeira opção de colocar a ração lá 10 minutinhos e depois tirar, porque é uma que foi minha culpa, né? Eu que resolvi aumentar a quantidade de ração delas. E outra que a Pandora já é mais sensível. As outras eu posso fazer isso que não tem problema nenhum. Agora a Pandora, se fica uma refeição sem comer, ela acaba vomitando aquela gosma amarela que é de estômago vazio mesmo. É por isso que eu não resolvi fazer dessa forma. E qual forma eu escolhi? O que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de ração, mas diminuí mesmo, menos do que a quantidade que elas teriam que comer. Só que isso foi durante uns 2 dias só, não foi mais do que isso. Coloquei menos e coloquei carninha, legume ali, alguma coisa que elas gostassem bastante. Aí eu colocava aquela refeição com menos ração que elas deveriam comer e com alguma coisa misturada na ração. Acabava que aquilo que eu misturava na ração complementava, então era como se elas estivessem comendo a quantidade ideal. E aí elas iam lá e comiam tudo, porque era menos que elas deviam comer e era muito mais gostoso. Na outra refeição eu fazia a mesma coisa. E isso faz com que o cachorro fique mais interessado na ração e fique com mais fome. E aí,
no segundo dia, elas estavam mais interessadas ainda, elas queriam comer mais ainda porque a alimentação era muito gostosa e era uma quantidade reduzida. É igual quando a gente quer comer um doce muito bom, mas tem uma quantidade pequena ali pra gente comer, então a gente come com aquele super interesse. Agora, se tiver uma travessa inteira de doce, você vai pensar se você vai comer naquele horário ou não, né? No finalzinho do segundo dia, eu já comecei a colocar ração pura, porque elas estavam super interessadas em comer. E como eu colocava um pouquinho menos, elas comiam tudo. Então, no terceiro, quarto dia, elas já voltaram a comer a ração sem precisar misturar nada, porque elas estavam com um pouco mais de fome e estavam muito mais interessadas na ração. Então, essa é a dica que eu dou, principalmente para quem tem cachorro mais sensível, que não pode ficar uma refeição sem comer, por exemplo. Não pode ficar de manhã sem comer para comer só à noite. Tem que comer essas duas refeições mesmo, porque senão acaba passando mal. É essa a dica que eu dou. Diminua um pouco a quantidade que tem que comer. Pode misturar o que quiser, o que já está acostumado, aquelas carninhas de latinha, legume, contanto que não seja nada que vai fazer mal para o cachorro, é claro. Mas faça isso de uma forma reduzida. E aí depois, quando você vê que o cachorro está com muito interesse em comer, não pode mexer lá no saquinho da ração, o cachorro já fica todo alvoroçado, aí você pode voltar para a ração normalmente, uma quantidade um pouco menor para ele ter interesse em comer, e depois você volta para a quantidade ideal que ele tem que comer, que com certeza vai dar certo. É só insistir um pouquinho que vocês vão ver que vai conseguir voltar à ração normalmente. É isso que eu fiz em casa, da outra vez eu fiz da outra forma. Se vocês de repente quiser ver a outra forma que eu fiz, também dá super certo. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar de curtir. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!